Olá, boa noite. Seja novamente bem-vindo a mais uma aula do professor Alan. E hoje estamos aí com uma nova, o C, que é Sistemas Digitais. Temos apenas duas atividades. O professor Alan vai estar aplicando aí e explicando as atividades para vocês e passando parte do conteúdo. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as atividades.
Olá, boa noite, senhor Ivan. Vou aumentar aqui. Boa noite, Bem, tudo bem, professor? boa noite, tudo bem? E aí, conseguiu fazer a outra atividade? Qual outra? Oi? Você está falando do outro módulo anterior? É, Eu deixa fiz eu aumentar todas aqui, daquele módulo anterior. que tá baixo. Aí, Eu, agora eu eu fiz acho que eu... todas eu fiz todas do módulo anterior. Isso é novo, Ah, né? Primeira aula. tá certo. É, essa aqui é a primeira aula, tá?
Só ajeitando aqui o microfone. Aí, beleza. Então, hoje a gente está iniciando uma nova UC, que é sistemas digitais, né? Essa parte de sistemas digitais aí são apenas duas atividades. E, nesse caso, além das aulas, o que que eu fiz? Eu já coloquei aqui, ó, vídeos de auxílio ao desenvolvimento das atividades. Aí eu coloquei explicação da situação de aprendizagem um que é feita no presencial. Aí eu coloquei explicação, depois explicação do microcontrolador, depois explicação da situação de aprendizagem 2 atividade um e depois também, finalizando, explicação da situação 2 atividade 2. Então, essa aula ela fica gravada e fica disponível no AVA. Qualquer dúvida pode mandar mensagem tanto pelo WhatsApp, também pela plataforma Professor Alan. Neste caso aqui, então, eu gravei pequenos vídeos de até 10 minutos sobre a explicação de cada atividade, ok? E mesmo assim, vamos ter as aulas aqui também, ok? Então, neste caso aqui, ó, nós teremos aí duas atividades. Teremos 3 aulas, as aulas presenciais. E aqui nós temos situação de aprendizagem, né? Falando da situação de aprendizagem, só que essa é no momento presencial. Então, no momento presencial, mesmo assim, explicando aí a nossa parte da atividade. Então, nesse caso aqui, é desenvolvendo o sistema de controle de acesso. Então, a empresa Plus Soluções Eletrônicas atua no ramo aí de automação residencial e industrial há 5 anos, desenvolvendo soluções personalizadas de acordo com as necessidades do cliente. Você recentemente foi contratado, então, pela empresa, né, como técnica em eletrônica para atuar no desenvolvimento de sistemas eletrônicos. A empresa está buscando ampliar a sua atuação no mercado de automação predial e, com isso, designou você para iniciar um projeto de desenvolvimento de sistema eletrônico de controle de acesso. O sistema de controle de acesso ele envolve aí fechadura elétrica, câmeras internas, câmeras externas, sistema de verificação de alarme, né, com sensores tanto com fio, sensores sem fio, e também utilizamos sensores magnéticos aí que podemos colocar nas janelas, nas portas, e um adicional extra que as centrais de hoje, elas trabalham aí com sistema GSM, ou seja, você tem a possibilidade, se você não tem linha telefônica na sua casa, você pode estar pegando o chip e está inserindo na central e está fazendo aí, quando tiver o disparo do alarme, está ligando aí para 9 números, né? Que a gente determina na programação. Tem algumas centrais que vêm além dos sensores com fio, sem fio, trabalha também quando a pessoa tem conta linha telefônica em casa, né? Aí a gente pega, interliga na discadora, aí a discadora ligamos também nessa linha telefônica e fazemos aí uma programação de 8 números. Quando for disparado o sistema de alarme, vai ligar para esses 8 números. Ligou para o primeiro número, não atendeu, passa para o segundo. E assim sucessivamente. Então, hoje são centrais elétricas com microcontroladores, né? Que consegue trabalhar aí com a parte mais de tecnologia. E outro detalhe que aí já são centrais mais caras, né? Que envolve um sistema digital mais tecnológico,
Essas centrais aí têm a possibilidade de você fazer o acionamento remotamente pela internet. Você consegue ligar e desligar a central. Essa central também ela funciona tanto para controle de acesso aí com alarme, né? E também com cerca elétrica. A cerca elétrica também conseguimos acionar e desacionar remotamente pela internet. E a parte de CFTV, que eu trabalho, essa aí é a minha área aí, né? Eu trabalho com instalação e manutenção. Nessa parte aí, neste caso, ou de qualquer lugar aí do mundo, você consegue acessar através do aplicativo. Lembrando que o DVR na casa lá do cidadão tem que ter internet e o seu celular tem que ter internet também, ok? Então, esse aí é uma parte aí de controle de acesso aqui, que o professor Alan falou para vocês aqui. Então, esse sistema em geral é muito utilizado, né? Em casa, condomínio, empresa, né? Substituindo o uso de fechadura como chaves, teclados numéricos com senhas de acesso. Ou por um leitor biométrico, bastante utilizado hoje em dia, que a gente trabalha com controle de acesso, que eu vou demonstrar para vocês. As pessoas autorizadas a terem acesso ao ambiente devem digitar uma senha, né, previamente definida para que a porta seja destravada, através daquela fechadura elétrica, né? Além de digitar, você pode estar utilizando o chip, que vai fazer a leitura, ou pode fazer padrão biométrico, que faz a leitura da face da pessoa. Essa leitura da face, a gente faz o cadastramento tanto pela face, geralmente a gente pede para o cliente tirar 3 fotos, né? No local limpo, né? Que não esteja de boné, essas coisas assim. E também o CPF da pessoa, né? Geralmente pede CPF e o RG da pessoa, ok? Aí tem um chip, pode digitar, tem a leitura biométrica, tem alguns que, em vez de utilizar a face, pode utilizar a digital, né, do polegar, e diversas formas. E esse sistema, geralmente, a gente deixa no break para, quando acabar a energia, o no break consegue manter o sistema até reestabelecer a energia, né? Então, esse sistema, em geral, é muito utilizado em condomínio, residência, empresa, né? Aí as pessoas autorizadas a terem acesso ao ambiente devem digitar uma senha previamente definida para que a porta seja travada, certo? O sistema de controle de acesso que está sendo proposto por esse projeto deverá possuir um teclado numérico, um display digital, 2 LEDs indicadores que está travado, destravado. Geralmente a gente coloca um vermelho e um verde, né? E um relé que será utilizado para acionar a trava mecânica da porta. Você deverá optar por quais tecnologias e modelos de microcontrolador, que é as situações de aprendizagem. A gente vai estar utilizando aí escolha de microcontrolador, preço. Uma das coisas que vocês vão se espantar é que os valores dos microcontroladores são baixos, né? Geralmente, esse sistema ele já vem montado, ou da China, dos Estados Unidos, ou do próprio Brasil, porque dificilmente a gente vai montar separadamente, né? Isso aqui é uma atividade, né, que desenvolvemos aqui para o desenvolvimento do aluno. Mas isso aqui, geralmente, a gente já compra pronto, tá, pessoal? É que é a central, né? Central de alarme, cerca elétrica, né? Ok? Para acionamento da fechadura. E além disso, a gente tem o acionamento da fechadura também por controle. Aí o controle, a gente tem a parte do controle, que é a parte emissor e receptor, que vai fazer o acionamento, né? Então, você só com controle, você pode abrir e fechar a fechadura elétrica, ou então você pode pressionar o botão, ok? Porém, suas escolhas deverão considerar os seguintes requisitos do sistema. A alimentação será por meio de uma bateria de 5 volts. Geralmente aqui a que a gente compra central, geralmente a gente coloca uma bateria de 12.
Um LED verde indicará que a trava está aberta, desativada, e o LED vermelho indicará que a trava está fechada. Por razões de segurança e a pedido dos clientes, cada senha deverá conter no mínimo 4 dígitos. Geralmente a gente coloca isso aí, né? E coloca também alfanumérico, letra maiúscula, minúscula e também caractere especial. O relé deverá ser acionado pelo microcontrolador para realizar o travamento, destravamento da fechadura. Um botão adicional ligado ao microcontrolador poderá ser utilizado para reprogramar a senha. Cada dígito de senha, da senha, né, informado pelo usuário, deverá indicar em um asterisco, eu falei, né? As principais rotinas do programa devem conter comentários de código. O sistema deverá aguardar 5 segundos para que o usuário digite sua senha completa. E aí, agora que você já conhece os principais requisitos do sistema, é o momento de planejar as atividades do projeto. Elabore um cronograma de atividades em uma planilha eletrônica listando as etapas. Por exemplo, definir entradas, saídas, determinar o modelo microcontrolador, teclado display, determinar a função, a configuração do microcontrolador. Além disso, você deve indicar o prazo para cumprir. A elaboração do plano será individual. Lembre-se de incluir neste plano especificação adequada de cada componente ser utilizado na construção do circuito. Montar e testar os componentes que serão utilizados no circuito e analisar o funcionamento de cada etapa. Montar e testar o circuito sistema eletrônico de acesso para verificar seu funcionamento. E aí, disponível aí, né, tem a relação de materiais aí, pode utilizar o livro didático, o ambiente virtual, geralmente a internet, software para a programação do microcontrolador em linguagem C, software para a simulação de circuitos eletrônicos, microcontroladores, kit de gravação, né? E aqui é uma indicação, e aí vai verificar de acordo com o que estiver disponível lá na escola, que o professor vai estar passando para vocês. Ou pode utilizar o PIC 16F877A 286, ou pode estar utilizando a placa Arduino. Protoboard, bateria 5 volts, LEDs, verde, vermelho, push button, fios, teclado 4x4, né? Resistor de 10 kΩ, diodo. Aí esse material geralmente é fornecido lá na prática para vocês, tá ok? Aí essa daqui é a nossa primeira situação de aprendizagem. Aí deixa eu te perguntar aqui, cara, legal. Lá né, quando você desenvolver a prática, vocês tiveram alguma aula de Arduino ou não? Não tivemos nem de Arduino, nem de microcontrolador. O microcontrolador é agora, né? Mas o Arduino... Porque o Arduino é um microcontrolador bem fácil de trabalhar. Aí vai depender o que o professor tiver lá na hora, né? Para tiver disponível, que vai estar disponível para vocês desenvolver a prática, né? Certo? Geralmente depende do professor, né? Geralmente eu prefiro trabalhar com Arduino. O Arduino os alunos acham legal, tem uma certa dificuldade no começo e depois desenvolve legal. Os outros microcontrolador também tem uns kits lá disponível lá da Datapool que pode estar realizando a prática. Vai depender no dia da prática lá que vocês forem desenvolver. Aí lembrando que esse aqui é a primeira prática, tá? É lá na situação, essa situação de aprendizagem lá na prática. Aí tem alguma dúvida, cara, legal? A minha dúvida é como é que vai ser feito? O professor vai fornecer o programinha de controladores com C++, ou como é que vai ser isso lá? Porque não dá tempo da gente aprender C++, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, voltei.
Não, vai ser o seguinte, é porque é assim, ó, funciona assim, ó. Deixa eu explicar para o senhor. Nós temos aqui as atividades, ok? Que é passada para o professor, certo? Lá Uhum. para a escola, ok? Certo? Então a prática ela vai ser para fazer um sistema de controle de acesso, beleza? Então esse sistema de controle de acesso, tanto eles podem passar a central de alarme para vocês, beleza? Que já tem um microcontrolador lá dentro e vocês vão fazer uma programação desse microcontrolador, beleza? E aí vocês vão utilizar os sensores, sensor com fio, sensor sem fio, sirene, bateria e assim sucessivamente, ok? Ok. Então imagina que vai montar um sistema de alarme aí para automação que a gente chama domótica, né? Que é automação residencial, um sistema de alarme. Ou então também pode estar passando para vocês o microcontrolador ou o Arduino. O Arduino, ele é uma plaquinha desse tamanho aqui, ó. Eu acho que eu tinha começado a falar para vocês, né? Então, ele é uma plaquinha desse tamanho aqui, onde você vai apenas conectar e conectar a parte do USB, uma alimentação, a parte do USB, certo? Do computador. Aí a gente tem um software, tem vários softwares, né? Mas geralmente eu gosto de trabalhar com o Tinkercad. Mas vai depender do professor que vai ministrar a aula presencial, que não é eu, né? Aí eu faço um alinhamento com ele. Aí ele pode pegar esse Arduino e fazer tipo um acionamento do alarme com vocês. Então nós temos aí um buzzer, que é uma buzininha, entendeu? Desse tamanho aqui. Aí nós temos LED, é fácil, né? Lá tem bastante LED, né? Pega dois LEDs, pega dois resistores, pega o botão, né, para ligar o alarme, desligar o alarme, né? Certo? E pode fazer essa simulação com vocês, ok? Então, hoje eu vou estar passando essa parte do microcontrolador. Essa primeira parte é da situação de aprendizagem um, né? A situação de aprendizagem um, vocês não precisam entregar nada para mim. Ela é feita lá na prática. Ou vocês vão montar um sistema de alarme, ou vão trabalhar com Arduino, ou também vão trabalhar aí com a programação. Lá tem o kit. Vocês são lá do IB, não é? É isso mesmo? Como assim? Não, vocês são da turma lá da Fama, né? Lá do IB, não é? Não, não, é lá da Ítalo Bufácio, né? Ítalo Bolonha. Pois é, Itubo, né? É que a gente fala abreviação, sabe? Em vez de ficar falando Itubolândia, a gente fica assim, ó, IB. Ah, tudo bem. É porque fica difícil, né? Uhum. Então é o seguinte, lá no IB, lá, ou vocês vão montar a central de alarme, certo? Ou vocês vão fazer a prática com o Arduino, que é um microcontrolador. Nós temos o Arduino lá Uno, tem o Arduino Mega. Ou então, se vocês foram fazer, também podem fazer também sistema de prática com. Geralmente é o Luciano que gosta de passar também. Foi o Luciano que deu aula para vocês na aula passada? A última? Deixa eu Vocês ver lembram o aqui. nome dele? Ele é um É, magrinho. professor Luciano, Luciano, isso, foi o Pois Luciano. o Luciano, ele tem. Ele mesmo tem, sabe? Eu trabalhei com ele muitos anos. Ele mesmo tem. Ele gosta de trabalhar desse jeito. Mas vamos ver lá no dia. Ele tem um gravador do microcontrolador, certo? Certo. E aí vocês fazem uma programação desse sistema, faz o download lá para a plaquinha, que ele mesmo tem, mas lá na escola tem também. Ele gosta de usar do dele, que o dele é o top da galáxia, né? Aí ele passa para cada um e vocês fazem um download do programa, entendeu? E fazem a montagem. Entendeu? Então vocês têm três tipos de prática que pode ser feito lá no dia, ok? Certo? Lembrando que a situação de aprendizagem
1, certo? Né? Aí isso aí vai ser desenvolvido na prática. Agora a situação de aprendizagem 2, né? A 2, ela tem atividade 1 e 2, que eu vou estar passando para vocês aqui. E eu também vou estar falando sobre o microcontrolador e a programação dele para vocês, certinho? Lembrando, vocês que entraram depois, Cláudio e Juliana, seja bem-vindo, tá? Né? Deixa eu mostrar, boa noite, tá? Vocês aqui, ó, voltar aqui para a sala. Então é o seguinte, ó, eu estava falando para o senhor Ivan. Então, aqui, ó, eu já deixei na sala, ó, vídeos de auxílio ao desenvolvimento de atividades. Então, eu coloquei aqui, ó, vídeos pequenos de apenas 10 minutos, né? Aí eu coloquei aqui, ó, situação de aprendizagem 1, que é esse aí que eu estou falando para vocês, né? Explicação sobre microcontrolador. Explicação da situação de aprendizagem 2 é esse que vocês têm que entregar para mim. Então, dessa situação de aprendizagem 2, nós temos duas atividades. A atividade 1, coloquei aqui, explicação. E a atividade 2, coloquei aqui, explicação. Certinho? Certinho. Certo, ok. Tá certo? Então, já tem os vídeos lá explicando cada situação de aprendizagem em pequeno espaço de tempo. Aí, lembrando, vocês têm meu WhatsApp e tem também aqui a plataforma aqui, né? Pode mandar mensagem aqui, qualquer dúvida, né? Só não deixe de fazer atividades, né? Então, beleza, ó. Dito isso, ó, eu já falei a situação de aprendizagem 1, agora eu vou estar passando aqui a apresentação que eu fiz para vocês, ó. Então, introdução aos sistemas digitais aí, né? Nessa sessão, vamos explorar os fundamentos essenciais nos sistemas digitais, incluindo conceitos básicos como aplicações comuns e a importância dos sistemas digitais na sociedade moderna. Basicamente, trabalhamos em sistemas digitais com sinal analógico, que tem essa variação de 0 a 100%, que seria o ventilador que você tem na sua casa. Por exemplo, 0 seria desligado, né? E você pode deixar a velocidade que você quiser aí no seu ventilador. Você pode colocar 10%, 50% e assim sucessivamente. Entenderam? Agora, digitar não. Ou digitar ou está desligado ou está ligado. Seria a lâmpada de sua casa. Se está desligado, a gente fala que é 0. Se está ligado, é 1. Então, por exemplo, a gente tem 0 aqui, ó, desligado. 1 ligado. 0 desligado. 1 ligado. 0 desligado. 1 ligado. 0 desligado. 1 ligado. E 0 desligado. E assim sucessivamente. O computador, pessoal, ele não entende na área computacional, não entende nada dessa imagem, né, de som, não. Computador, na parte, nós trabalhamos nesse mundo aí de 0 e 1, entendeu? Certo? Aí nós chamamos de palavra, né? Ok? Aí, dando continuidade, na parte da arquitetura de microcontroladores e circuitos de aplicações, observe aqui na figura que eu coloquei aqui para vocês, ó, como as tecnologias disponíveis para o desenvolvimento de sistemas digitais estão mudando a forma como as pessoas interagem com os aparelhos, máquinas e equipamentos. Veja você mesmo. Hoje em dia a gente vai no supermercado aí, já tem alguns supermercados que tem o atendimento aí, o autoatendimento. Deixa só uma pessoa lá para tirar a dúvida dos clientes, né? E nós temos sistema de autoatendimento. Aí você pega os produtos, vai passando lá no QR Code lá, né? A leitura do código de barra e depois pega e faz seu pagamento no crédito ou no débito. Quando você vai já no shopping, você tem lá, já na hora que você entra no shopping lá com seu carro, você pode notar, dando um exemplo, Passeio das Águas. Você vai entrar ali no Passeio das Águas, você para o carro, já tem uma câmera que ela vai identificar o horário, a sua placa do veículo, beleza? Que você está entrando lá no local.
Mesma coisa na hora de sair. E aí, o pagamento, você tem a opção de pagar tipo um caixa eletrônico de autoatendimento, ou você vai naquelas pessoas ainda que fazem, né, o pagamento. Outro detalhe também, você vai nos atacadão de hoje em dia, você tem lá, por exemplo, 5 caixas. Aí só tem uma pessoa para fazer o atendimento e o resto tudo é autoatendimento. Então, ou seja, você pega seu carro, a moto, abastece. Na hora que vai fazer o pagamento, você chega lá e passa o cartão de crédito ou débito. Eles dão um cartãozinho preto para você, né? E aí você coloca lá, identifica o valor e faz o pagamento, tanto em crédito como débito ou no Pix. Então nós estamos já totalmente já inserido, a sociedade já está sendo inserida automaticamente em sistemas digitais e nem percebe, né? E fora isso também, para quem não tem carro, quem não tem moto, anda aí de ônibus, não precisa nem falar da tecnologia que tá os ônibus hoje em dia, né? Primeiro que você já não trabalha, não tem o cobrador, né, que tinha antigamente. Tirou o cobrador e além disso você consegue pagar com o cartão lá, tem que ter a aproximação, né? Com o cartão você consegue fazer ali o pagamento. E tem um detalhe também que você tem uma câmera lá que, vamos dizer que tem uma pessoa, a carteirinha da pessoa é de idoso. Mas aí você pegou e fez o seguinte, falou, não, eu vou passar. Aí na hora que você vai passar lá com a carteirinha do idoso, identifica pela biometria, né? Que você não é aquela pessoa idosa, né? Certo? E o que acontece? Já bloqueia tudo lá. E aí nós temos, e fora isso, os prédios hoje em dia, que eu vou mostrar aqui para vocês, os prédios hoje em dia, você pensa que, não todos, mas está gradativamente. A maioria a gente está trabalhando com controle de acesso. Esse controle de acesso é o quê? Você manda os porteiros embora. Além de você mandar os porteiros embora, você deixa só um. Aí esse um a gente chama de zelador. Aí ele trabalha, não 12h36, ele trabalha das 8 até às 5 horas, por exemplo. Aí o que que acontece? Só para fazer ali, né? Certo? Aquela limpeza de geral, eles têm assim, zelador, né? E aí o restante tudo é controle de acesso. A pessoa chega, tem uma câmera, a câmera identifica, ou você pode colocar um sistema mais caro com biometria, identificar a face, né, da pessoa, para fazer a liberação da entrada no prédio, né? Certo? Ou então você pode colocar digital, aí é um controle de acesso também. Ou então a pessoa pode digitar uma senha, aí também entra também, certo? Ou então as pessoas mais idosas, a gente pega e passa um QR Code, aí pega o chip, identifica lá e faz a liberação. Vamos dizer que nenhuma dessas partes aí funcionou. Aí o que que a gente faz? Geralmente eu trabalho assim, né? Eu trabalho com equipe, né? E tem um pessoal que é prestador de serviço. Aí você liga no número, aí tem um número que a gente deixa disponível, você liga no número, aí fala assim, qual que é a sua senha, né? Especial. A sua senha especial, por exemplo, é seu sobrenome. Aí você pega, fala seu sobrenome, a pessoa pega, vai lá e destrava para você. Automaticamente, né? Pelo sistema de internet, tá interligado e tal, e faz a liberação. Vai depender do valor que fecha, né? Tal, essas coisas assim, né? Beleza? Então, estamos inseridos aí nos sistemas digitais, sem falar a parte de informática, né? A parte de informática está bastante avançada hoje em dia, né? Ou seja, por exemplo, você trabalha com seu celular, você já acessa aí a internet, né? Que nem eu falei, você pode ligar e desligar sua central de alarme remotamente. E no seu celular também você pode ter aplicativo, igual eu tenho. Por exemplo, lá em casa eu tenho 16 câmeras que eu instalei. Aí eu tenho o aplicativo, eu acesso essas câmeras, né? Aí eu vejo lá o que está acontecendo e tudo mais. E aí tá aqui que eu falei do celular, né? Celular tendo internet, você está interligado com o mundo. Por exemplo, se você instalou as câmeras lá na sua casa. Por exemplo, eu trabalho só com câmera top também. Não trabalho com câmera da China nem nada, não.
E é isso aí que eu garanto meu serviço. Então você pensa o seguinte: se eu instalei a câmera para você, tá com o DVR lá na sua casa, que é um equipamento que faz a gravação e fica conectado à internet. Você tem internet lá na sua casa, tem internet no seu celular de qualidade, você está lá nos Estados Unidos, você consegue acessar, entendeu? Você vê as imagens, tudinho e tal, né? E tem câmera que eu faço a instalação, que você tem o áudio bidirecional. Ou seja, você consegue aí tanto falar, a pessoa escuta e a pessoa também consegue falar com você, como se fosse um telefone, né? Só que com câmera você tá vendo todo mundo. E aí, falando um pouco do microcontrolador é um pequeno computador, né? Que nós chamamos, num único circuito integrado. É tipo aquele chipzinho assim que eu falei para vocês lá no início daquela outra matéria de portas lógicas digitais. O qual contém aí um núcleo, memória periférica, então ele tem memória, tá? Tem memória, vai depender do microcontrolador, a maioria tem memória PROM, EDOS-PROM, tem memória RAM, né? Muitas vezes é incluída aí no chip. Aí nós temos aí microcontrolador com alguns fabricantes como PIC, ABR, Texas, STM, né? Texas Instrumento é que mais tem também, ok? Da PIC também. E aí, esse tipo de microcontrolador tá aqui, ó, que eu sempre falo aqui, que é esse aqui, nunca diga sempre, né? Nunca diga nunca. Mas nós temos aqui o Arduino, aí tem o Arduino Uno, tem o Arduino Mega, tem vários tipos de Arduino. Por que que eu falo do Arduino? Porque ele é muito fácil de trabalhar, entendeu? Não tem muito guero-guero nem nada, não. Porque você tem tanta entrada como saída, tá vendo escrito aqui digital, né? E aí você faz essa conexão. Aí tem a parte de alimentação, tem analógico. Ele é bem fácil de trabalhar mesmo. Então, quando você faz, pra você ter ideia, ele é tão fácil de trabalhar que hoje em dia, nas escolas SESI, Senai, os alunos aí do ensino médio trabalham com Arduino, né? A gente passa, aí você fala assim, ah, pessoal, é porque você sabe. Não, você vê, menina aí de 15 anos, 16 anos, trabalha com Arduino. Você vê o tanto que é fácil de pegar, né? Ele é bem fácil de programar e tudo mais. E aí, alguns tipos de microcontrolador aqui, eu peguei do menor até o maior, vai depender da função, da quantidade de porta de. Você imagina que tem porta de entrada, porta de saída e alimentação, ok? Geralmente a alimentação é de 5 volts. Aqui é o da microchip, né? Aí você pensa, pessoal, como é que funciona então? Vocês estão vendo aqui, ó? Deixa eu ver se dá para eu ampliar aqui, ó. Aí deu. Então você pega isso aqui, ó. Beleza? Aí você tem uma base, aí você vai colocar ele nessa base. Fincou. Essa base você tem um cabinho USB, ligou no seu computador, você faz a programação que você quer, acende LED, desliga LED, liga sirene, desliga sirene. E aí vai fazer a programação que você está interessado. Depois que fez essa programação, você faz o download para ele e vai fazer a sua montagem, ok? Lembrando que primeiramente a gente testa lá no protoboard e depois você monta aí a sua placa de circuito impresso. Como eu falei para vocês, isso daqui ele já vem montado numa central de alarme. Então, geralmente essa programação que você vai fazer, ele já está conectado numa base, na central de alarme, e você vai, já está montado lá na placa de circuito impresso, e você vai fazer uma programação, por exemplo, dando um exemplo para vocês, uma programação você pressiona lá, por exemplo, o botão, a maioria das centrais de alarme tem. Você pressionar o botão P, P é prog, que é programar. Aí você pressiona esse botão P e começa a fazer a programação das zonas. Ó. Cada zona que a gente chama é um setor aí que você pode colocar 32 sensores, certo? Então a gente tem central hoje, a mais baratinha aí, ela tem 8 zonas, 8 setores. Multiplica aí 8 por 32. Você vê o tanto que
É grande aí a gama, né? E microcontrolador, pessoal, é baratinho. Vocês vão ver, eu tirei um orçamento aqui, vocês vão ver. Aí o microcontrolador tem os pinos, ó. Tem as pinagens, por exemplo, 18 pinos. Aí você fala, como é que eu identifico o pino 1? Geralmente tem uma bolinha aqui, tá? Esse daqui que eu estou mostrando para vocês é o 16. Deixa eu ampliar aqui para vocês, que às vezes fica ruim, né? Esse aqui é o PIC 16F 628A. 16F 628A. Então temos vários tipos de microcontroladores, né? É fabricado aí pelo microchip, que possui muitos recursos que podem ser aplicados em sistemas digitais para equipamento doméstico, comercial e industrial. Então, falando um pouco de microprocessador e microcontrolador, que às vezes as pessoas confundem, né? Então, microprocessador é aquele que você tem lá no seu computador, no seu notebook, né? Seu PC normal. São sistemas computacionais de uso geral, como computadores, tablet, smartphone, os quais exigem grande poder de processamento para executar tarefas complexas. Microcontrolador, ele é utilizado, aí tá vendo aqui, eu coloquei até uma fotinha aqui numa programação. Aqui é a programação, tá? Sistemas de controle específico, como acionamento de motores, leitura de sensor, por exemplo, que a gente está falando, sensor infravermelho, sensor magnético, sensor com cabo, sensor sem cabo, né? Leitura do controle remoto e acionamento de motores também, trabalha na área industrial também, certo? Tratamento de sinais analógico digital, dentre outros sistemas que não exigem grande poder de processamento. Então, os sistemas digitais são compostos aí por diversos componentes elétricos e eletrônicos, isso aí é internamente, tá? Cada grupo de componentes exerce uma função que pode ser organizada, né, de forma geral. Por exemplo, nós temos aqui, ó, memória, aí tem memória RAM e memória ROM, ou seja, às vezes pode acontecer de você estar programando, ou dependendo da marca também, modelo. Eu não vou falar para vocês aqui, mas vou dar um exemplo para vocês. Tem uma memória que a gente chama internamente, que é memória RAM, certo? E tem a memória ROM. Então, memória RAM é uma memória de acesso aleatório, certo? Que você está programando, acabou a energia, você desprograma. Memória ROM, você está programando, salvou o programa, aí pronto. Aí está salva lá, aí não tem problema de apagar. Mas aí, determinadas marcas, que eu não vou falar qual aqui para vocês, certo? Por exemplo, eu trabalho com portão eletrônico. Então, quando você trabalha com um portão eletrônico com velocidade muito elevada, por exemplo, 3 segundos, 2 segundos, a pessoa acha uma mil maravilha, né? Abriu em 2 segundos o portão dela, fechou em 2 segundos, 3 segundos, tal, tal. Nesse período de seca, pessoal, é uma beleza, uma maravilha. Só que quando começa a ter uma variação de tensão, que é o período chuvoso, né? Logo, logo a gente vai entrar aí nesse período de chuva. Aí chove de cliente pedindo para fazer a programação novamente da plaquinha deles, certo? A gente tem um programador, tá? A gente conecta lá na placa e faz a programação. Por quê? Porque é certa variação de energia nessas placas aí, que trabalha com velocidade muito elevada, certo? O que acontece? Ele não consegue segurar a programação. Aí começa. Ah, meu portão não está abrindo, não está fechando totalmente. Ah, meu portão está abrindo sozinho, né? Ah, só foi instalar uma torre de celular aqui perto de casa, aqui, direto tá abrindo sozinho. Aí eu tô lá no trabalho, abri o portão sozinho, né? Então, pessoal, é meio complicado. Aí, ó, unidade de controle, memória de dados, dispositivo de entrada e saída, né? E tem uma parte que faz os cálculos aí, né? Que a gente chama de unidade aritmética e lógica. Professor, o que é isso que você está falando? É a parte interna
do microcontrolador, certo? Aí é importante, porque dependendo da marca que você for trabalhar, pode acontecer isso. Tanto alarme quanto sistema de portão eletrônico, certo? Tô falando isso para vocês direto, na época de chuva, eu faço atendimento de cliente que o portão está abrindo sozinho. Então aqui, ó, esse aqui é o microcontrolador que eu estava falando para vocês, né? 16F62A, né? Aí dá microchip, né? Olha o preço dele aqui, ó. R$17, né? E ainda parcela, ó. Certo? Né? Então, esse aqui eu coloquei grande assim, pessoal, mas ele é pequenininho, tá? Não é grande assim, não. Então, basicamente, lembrando que esse aqui você vai pegar ele, vai colocar na base, vai fazer uma programação, e depois você faz simulação no protoboard, e depois você vai fazer a montagem de sua placa, né? Então, recursos desse microcontrolador aí. Esse microcontrolador, lembrando que a gente tem vários tipos de microcontrolador, tá? Só estou dando um exemplo. Ele é citado no datasheet. O que é o datasheet? Cada componente eletrônico. Cada componente eletrônico tem um datasheet, tá? Transistor, tiristor, né? CI, né? Que é o circuito integrado, microcontrolador, microprocessador. O que é o datasheet? Datasheet é como se fosse um catálogo dele que tem todas as características desse componente. Geralmente a gente pega na internet. Todos estes são configurados e acessados por meio de registradores do microcontrolador. A manipulação desses registradores no código pode ser feita diretamente, referindo-se a eles pelo nome definido na biblioteca do componente. Aí vocês vão ver, depois eu vou mostrar para vocês, ele tem a parte de alimentação e tem uma parte que a gente chama de porte A e porte B, onde você define a entrada e saída na sua programação. Aí é no software do computador lá. Cada compilador, que é lá a plaquinha, né? Por exemplo, eu falei para vocês que o professor Luciano, tem um top da galáxia lá. Senai tem. O professor Luciano, eu sei que ele tem um top da galáxia, depois vocês cobram ele. Possui suas próprias bibliotecas para microcontroladores, portanto, cada um irá se referir aos registradores por nome diferente ou por meio de funções. E aqui está o cidadão aqui, ó. Isso aqui, prestem atenção, que é o que vocês vão utilizar lá na situação de aprendizagem. Então tá aqui, ó, PIC 16F628A, um exemplo, né? Clock interno de 4 MHz, velocidade dele, tá? 3 temporizadores, porta serial, né, por hardware. Hardware é a parte física, tá? Software é o programa. 16 I/O, o que é I/O? Lembra que na aula do professor Alan tem que aprender o inglês básico. I de input, que é entrada, e O de output, que é saída, né? Então a gente fala I/O. I, input, entrada, O de output, saída. 18 pinos, a tensão 5 volts e a corrente de 20 mA por pino e 65 mA no total. E essa aqui é a identificação que eu falei para vocês. Então a gente tem aqui o positivo, que é os 5 volts, e aqui é o negativo nosso aqui, né? Certo? E aí geralmente a gente define porte A e porte B, tá? Vai depender lá na programação que o professor vai trabalhar com vocês. E aí, não sei se vocês recordam, eu falei aqui para vocês, porque não vem escrito, né? Não vem escrito pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, não vem escrito. Aí você vai através dessa bolinha aqui, ó. Aí a bolinha você faz a identificação do pino. Pino 1, né? E aí, internamente, aqui é mais no inglês, mas é aquilo lá que eu falei para vocês. Por exemplo, temos porte A, porte B, porte C, vai depender do microcontrolador, né? Porte D, porte E. Aí nós temos as memórias, que é o E2 Pro. Esse aqui é de 8K, programação dele. A RAM, memória RAM é aquela de acesso aleatório, tá? Ok?
Aí nós temos os temporizadores, isso aqui lembrando que é dentro do microcontrolador, tá? Internamente, isso aqui você não vê não, isso aqui é lá dentro, né? Os timers T0, T1 e T2 vai ser de acordo com o microcontrolador que você compra, né? Comunicação serial, né? Esse aqui é de 20 MHz, aquele lá é de 40, né? MHz. E oscilador interno, aqui é um conversor de analógico para digital, né? E aqui é o PWM, que a gente chama de modulação de largura de pulso, que vai definir aí o clock que vai ser acionado. E aqui é a parte de alimentação, que é no caso de 12 a 5,5 volts. Na verdade, é 5 volts. Programação aí do nosso microcontrolador. Deixa eu ver aqui nosso tempo aqui. Dá tempo, tranquilo. Para programar esse cidadão aqui, ó, a programação do microcontrolador pode ser feita utilizando aí uma linguagem de programação que, assim como, né, seu código, possui operadores, estruturas de decisão, repetição e funções pré-definidas, de acordo com as características do componente. Qual a linguagem mais utilizada? Nós temos a linguagem Assembly, que opera com instruções simplificadas que realizam operações como copiar um dado de um registrador a outro, realiza operações de adição, né? Vários tipos de ação, né? Desvio no fluxo do programa, decisão e assim sucessivamente. Professor, esse material aí fica disponível no ABA e também eu tirei todo esse conteúdo aí da nossa apostila, do nosso conteúdo que fica disponível aí para você. Então, se você acessar lá, falar, ó, o professor Alan estava falando, está aqui na apostila. Caso você leia a apostila, acesse o conteúdo, esse material foi tirado de lá também, certo? Então, a programação mais utilizada é a linguagem Assembly e tem outros tipos de programação também. Professor, mas você tem um exemplo aí, como que a gente faz essa programação? Tem um passo a passo aqui, ó. Exemplo. Fazendo a nossa programação aqui, um exemplo só, tá? Então, aqui, ó. Cada linha da animação abaixo, né? Observa aqui o exemplo simples, né? Por exemplo, aqui a apresentação não tem como fazer animação. Depois só pego um vídeo aqui para colocar para vocês, tá? Aqui no caso aqui, né, acenderá o LED e apagará o outro, que foi uma prática aí que foi passada para vocês na atividade passada. Quando o botão for pressionado lá, né? Então, quando o botão não estiver pressionado, o circuito deverá apagar o LED e acender o LED 2. Quando o botão estiver pressionado, o circuito acenderá o LED 1, apagará o LED 2. Ou seja, isso aqui é uma programação para acender e apagar o LED 1 e o LED 2, certo? Ok? Realmente a gente coloca um LED verde e vermelho, beleza? Então é o seguinte, ó. Por exemplo aí, ó. Nós temos aqui, ó, LED 1, porta 0. Esse aqui eu passei lá no Arduino também, mas, né? Aqui, ó. LED 2, porta 7. Então, LED 1 e LED 2. Então, nós temos aqui a porta 0, porta 7. E o botão? Botão, aí você colocou aqui. O botão tá na porte B. Porte B tá no 4 aqui, ó. Certo? Então, no caso aí, quando você tem LED 1 e LED 2, pessoal, a gente fala que é output, que é a nossa saída. Que vai estar o quê? Tá ligando o LED, né? Lembrando que para ligar o LED a gente tem que colocar o resistor, senão queima o resistor. Para limitar a corrente. Beleza? Aí como é que você define lá o resistor? Já passei para vocês, mas é de acordo com a corrente do LED, né? Então vai depender da corrente do LED que você vai estar colocando um resistor. Beleza? Então é o seguinte, ó, principal aqui, ó, o botão, monitora a ação do botão. Aqui, quando a gente utiliza essa função aqui, coto, acende I1 e I2. E o que é mesmo, né? Aí ele vai iniciar a rotina que acende o LED 1, vai iniciar a rotina que acende o LED 2, é uma rotina que você vai determinar,
né? Aí acende underline e 1. BCF, aí essas funções aqui, pessoal, tem que explicar passo a passo a explicação lá para vocês, para vocês entenderem. Aqui, lembrando que tem o início do programa, tem o final do programa, né? Certo? Mas aqui, basicamente, vai acender e apagar o nosso LED. Aí esse aqui, geralmente a gente trabalha com loop, né? Fazer o quê? Retorna para a subrrotina principal. Acende como é que eu falo para vocês? Geralmente fica na nomenclatura que vocês definem, mas geralmente a gente passa para os alunos, né? Mas aqui a gente escreve principal, acende e apaga, né? Vai depender do que você quer escrever lá, mas geralmente a gente não pede para colocar no acento, letra maiúscula, minúscula, para não confundir o aluno, né? Colocar o mais simples possível. Aqui colocou o principal, acende, acende. Aqui você poderia colocar assim, apaga, né? Aqui, né? Aí tá aqui, ó. Apaga LED 1, acende LED 2, retorna para subrrotina principal. Então aqui peguei só a parte, tá, pessoal, da programação, porque senão a gente ia ficar a aula inteira aqui só nessa questão da programação, que não é o objetivo aí, né? Tem que explicar a atividade para vocês, certo? E aí, ó, nós utilizamos o nosso microcontrolador, aí você define o que é entrada e o que é saída. E aí, nessa entrada aí e saída de dados, você pode estar colocando aqui, ó, por exemplo, teclado, né? Aí tá aqui, ó, diversos componentes podem ser utilizados no desenvolvimento de sistemas digitais. Entre eles, dispositivos de entrada e saída de dados, que são importantes para uma pessoa, né, que vai operar esse sistema, enviando aí comandos ou monitorando aí o funcionamento dos equipamentos. Então, por exemplo, nós temos aqui, vou dar um exemplo aqui que eu instalei lá na Equatorial, que é a Cel. Na verdade, era a Cel. Então é o seguinte, tem uma parte lá que é de documento muito importante, lá, tal. O aluno meu me indicou para o chefe dele. Aí ele queria saber o quê? Queria saber o horário que a pessoa entrava na sala e o horário que ela saía e tinha que dar a identificação do cidadão, entendeu? Certo? Aí o que eu coloquei? Coloquei cada um digita seu CPF, certo? Aí o cidadão, você ia lá, digitava o seu CPF, não tirava, ele não queria uma coisa cara, né? Aí eu coloquei simplesmente assim, ó, digitava o CPF, aí libera a trava elétrica, a pessoa entra na sala lá, você imagina que é uma sala cheia de biombo assim, né? Como se fosse um call center. Aí entrava nessa sala, ele sabe, aí ele tem o controle de acesso, porque cada hora que você digita o seu CPF lá, tem um horário que você entrou e tem um horário que você saiu da sala. Aí, mas essa sala, ela era Deus dará. Então, estava sumindo documento, não sabia quem é que sumiu esse documento, né? Aí colocou, instalei lá o controle de acesso com a fechadura lá e um no-break lá para eles. Lá. Então, dispositivo de entrada de dados mais utilizados são sensor, botão, teclado, né? Fechadura, telas sensíveis, touchscreen, né? Certo? Som, comando de voz, desculpa, né? Comando de voz. E aí tá aqui, ó, que nem eu falei para vocês aí, ó, você pode trabalhar com digital, pode trabalhar com cartão, pode trabalhar com câmera, vai depender do que você quer utilizar. Isso é tanto para casa, apartamento, condomínio. A maioria dos condomínios tá tudo fazendo isso. Aí você tem um sistema de controle aqui, tá vendo? A gente coloca a câmera até no elevador, né? Eu já não gosto de trabalhar com instalação de câmera no elevador, que dá trabalho demais. Porque câmera no elevador dá muito problema de interferência. Então tem que ser uma câmera cara, um sistema de instalação mais caro. E dá um trabalho danado para fazer a instalação também, né? Então, câmera de elevador.
mas pode colocar também câmera dentro do elevador também, certo? Aí você tá vendo aqui, ó, o cidadão, ele tá monitorando tudo, ó, certo? Por exemplo, lá no... eu falo assim porque eu vou, tá, gente? Então, se você for no Flamboyant, ou se você for... Você pode até fazer o teste. Se você for lá no Passeio das Águas, você pegar seu carro ou a moto, entrou lá, certo? Aí você pegou, parou o carro lá e ficou dentro do carro ou na moto. Não vai dar 5 minutinhos, o caboclo já chega lá de motinho lá, não sei lá, ó. Moto elétrica para economizar, né? Combustível. Aí o caboclo chega lá, ô, o que que você tá fazendo aqui mesmo? Você é Uber, alguma coisa, tal? O que que tá acontecendo? Né? Que é uma questão de segurança. Você vai ver que lá tem, uma, tem umas câmeras, pessoal, que a gente trabalha, certo? Que a gente chama multispeed. Essa câmera aí puxa até a espinha do caboclo, entendeu? Certo? A gente consegue puxar a imagem assim e verificar quem é que tá lá, tal. E nós temos software aí que identifica também se a pessoa está devendo alguma na justiça ou não, tal. Aí vai outro detalhe, certo? E aí explicando a situação de aprendizagem aqui, né, da atividade que eu falei para vocês que vocês têm que entregar. Nessa atividade o aluno deverá ir. Então, nessa atividade, o aluno deverá realizar o levantamento dos principais componentes necessários para o desenvolvimento de um projeto de sistema eletrônico. Está vendo aqui? Microcontrolado para monitorar o acesso aos ambientes de uma residência e definir as características necessárias, né, do microcontrolador que deve possuir para atender a solicitação desse projeto. Antes de iniciar o desenvolvimento dessa atividade, você precisa observar os principais requisitos do produto final do cliente, que é basicamente aí o que vai ser instalado, que nem eu falei para vocês. Esse sistema é composto por sensor de presença, que é o sistema de alarme, que eu falei para vocês, né? Sensor nas portas ou janela. O sistema deverá possibilitar o monitoramento de 4 portas e até 10 janelas. Os sensores podem ser do tipo Red Switch. Você trabalha com sensor tanto com sensor com fio, sensor sem fio, tá? Sensor magnético. O sistema deverá ser conectado a um modo GSM, que eu falei para vocês, né? Que é do chip, ou então, geralmente, que a pessoa quer mais barato, compra a central e compra uma discadora. Aí essa discadora tem que ter linha telefônica na casa do cidadão, certo? Aí você liga a linha telefônica na discadora e o sinal, aí tem uma parte lá que a gente chama de sinal, o sinal sai lá da central. Quando dispara o alarme, o que acontece? A discadora vai ligar para novo número. O sistema deverá ser conectado aí à parte de telefonia. O sistema deverá possuir um modo RTC, né? Que é o Real Time Clock, com interface de comunicação serial para informar o horário atual do sistema. Geralmente, toda central de alarme faz isso, certo? O sistema deverá ter um teclado matricial para inserir os dados necessários. Aí, geralmente, a gente coloca a parte, tem central mais barata sem teclado e tem a central, tudo é de acordo com o cliente, né? A central mais cara que tem esse teclado, tá? O sistema deverá ter um teclado aí, né? O sistema deverá apresentar as informações no display. Tem uns que tem um displayzinho azul, um preto. O sistema deverá ter um botão para resetar todo o sistema. Após acionado o sistema, deverá acionar uma buzina de alarme de forma intermitente e deverá enviar uma mensagem de texto para o telefone configurado informando que houve um disparo no alarme. Geralmente não é mensagem de texto, a gente pega, vai disparar e vai ligar para a pessoa. Mas tem algumas que trabalham, que é a mais cara, né? Que manda, em vez de ligar, manda mensagem de texto. E o botão de reset é o seguinte, tem uma parte lá, que é o prog, né?
Aí você tem que fazer aquele ligado. É só a pessoa que consegue trabalhar aí com eletricidade. Aí, instalação também de alarme. Você abriu a central, tem um botão lá escrito lá reset. Você pressiona ele 5 segundos, aí ele vai apagar tudo. Por exemplo, pessoa, seguinte, roubaram meu carro. Já aconteceu com cliente meu. Roubaram meu carro. Aí geralmente a pessoa deixa lá os controles no carro. Ah, roubou meu carro. E se o cara for disparar, ligar, desligar meu alarme lá, certo? Abrir e fechar meu portão, como é que faz? Aí o que que eu faço? Eu vou na casa do cidadão, pressiono o botão reset, aí esse botão reset ele vai apagar tudo. Aí o que que a gente faz? Compra novos controles, aí você pega, vai lá no botão prog e programa cada controle para o cidadão. Entendeu? Certo? Então, quando o alarme estiver disparado e for desabilitado, o sistema deve desligar a buzina, que é a sirene, né? E enviar uma nova mensagem de texto aí, que nem eu falei para vocês, é central mais caro. Mas enviar mensagem de texto configurada informando a hora que foi desabilitado e então voltar aí ao inicial do sistema. O sistema de alarme é assim, ele vai disparar. Ele viu que não tem mais nenhuma intrusão, o que que ele faz? Ele pega e desliga. Se tiver intrusão novamente, ele vai acionar. Erro de várias pessoas que fazem por aí, que eu nunca vi uma coisa dessa. São uns caras que instalam alarme que você pega e vai instalar alarme na sua casa. Só que aí você esquece que você tem vizinho, né? Principalmente vai que tem um vizinho lá que tem pessoa idosa, tal, essas coisas assim. Pessoal que não gosta de barulho. Aí você vai viajar, ou você some na braquiária, não sei o quê. Aí você coloca lá e não coloca o sistema com a discadora. Aí você não coloca o sistema com a discadora e mete 4 sirenes. Cada sirene, pra vocês terem ideia, é 110 decibéis, pessoal. Chega até uns 300 metros. Uma sirene só. Aí o que acontece? O cara coloca 4 sirenes. Aí ele vai passar o final de semana, vai para Caldas Novas, vai para não sei da onde, vai para Coxixinha. Aí acontece o quê? Dispara o alarme. Nossa, eu morro de raiva. Eu vou passando na rua assim, envolvendo aqueles alarmes disparados, gritando. E os vizinhos ficam pé da vida, né? Falta tacar uma pedra lá na sirene para quebrar, né? Por quê? Porque ele vai fazer o seguinte: ele vai disparar, certo? E aí, vamos dizer que foi um gato que disparou, foi um passarinho, foi alguma coisa lá que disparou, e esse passarinho tá lá dentro ainda. Aí vai voltar a disparar de novo, entendeu? Ou às vezes estão passando com o carro com som automotivo, vibra, né? Ele vai fazer o acionamento, vai disparar também e não para. E aí você não tem discadora, como não tem discadora, vai pegar e continuar, ok? E aí tá aqui, ó. Vocês têm que preencher aqui, ó, colocar os componentes. Isso levando em consideração o microcontrolador. Lembrando que em cada zona, pessoal, né, é 32 sensor que você coloca, certo? Então aqui, ó, sirene, geralmente a sirene a gente tem umas duas sirenes. Saída para LED, pra você ter ideia, geralmente ele mostra um LED, vai depender da central, mas a maioria é assim. Mostra quando tá um LEDzinho quando tá ligado, um LEDzinho quando tá desligado, um LEDzinho quando tá em alarme, que fica piscando assim, e outro LEDzinho quando tá programando também. Geralmente é uns 4, 5 LED que coloca. Tá pouca coisa. Sensor das portas, aí o exemplo aqui, ó, tá vendo? Número de porta utilizado, microcontrolador. Requisito interno é necessário, né? Interrupção interna. E aí vocês vão escolher aí e tá colocando aqui, ó. Essa é a primeira parte. Aí esse aqui é o modelo do professor, que não vale estar copiando o modelo do professor, né? Certo? Você vai ter que fazer. Mas basicamente, sensores das portas, interrupção interna, sensores das janelas, interrupção externa, módulo GSM, 2, comunicação serial, certo? Módulo RTC, lembra lá que eu falei do Retal Timer, né? Comunicação serial,
teclado matricial, aquele azulzinho com preto, né? I/O, vocês lembram que eu falei para vocês, que é entrada e saída. Display 16:2. Botão para o reset, geralmente é só um botão para o reset. Relé para fazer o acionamento da buzina, vamos dizer, isso aqui tudo você está fazendo para montar a sua PCI, que é a placa de circuito impresso. Você vai utilizar aí já o seu microcontrolador, né? Para estar fazendo o acionamento, ok? Não vale copiar o modelo do professor, faça aí o seu, que é em cima desse daqui, né? Certo? Preencha e envie para o professor Alan. Essa aqui é a nossa primeira atividade, né? Certo? Da situação de aprendizagem 2. Acho que dá para finalizar aqui aqui tem a parte que, infelizmente, estamos fechando o nosso horário aqui, né? Que nós temos aqui a aula atrás. Eu já falei que minhas aulas aqui tem que ser umas 3 horas, porque a aula só de 1 hora, né? Só uma coisa, professor Alan. Como é que a gente vai saber a quantidade de microcontrolador para o número de portas, números de sensores, de Ah, porta e de janela? Como é que é não. isso? Aí é assim, ó. Cada saída aí você coloca 32 sensores, entendeu? Então, por exemplo, vamos dizer que você já fez isso aqui, ó. Qual microcontrolador você escolheu? Que é o mais barato da galáxia, É certo? Barato. 16F6284. É, isso. Você escolheu esse aqui, certo? Você imagina que cada portinha dessa aqui, você vai colocar 32 sensores. Qual que a Com porta está falando? É o 18, 17, 16, qualquer uma dessas? Geralmente a gente trabalha com a porte A e porte. É porque assim, ó, cara, legal. Lá no software, certo? Que o professor vai passar para você, determina se é entrada ou saída. Microcontrolador ele é bem fácil de trabalhar. Então, ou você determina que é entrada ou é saída. Vou mostrar na plaquinha que fica melhor para o senhor ver, né? Tá bom. Vamos ver a plaquinha. Aqui, ó. Vamos pegar do Arduino, tá? Deixa eu dar uma ampliada aqui, ó. Aqui o senhor determina se é entrada ou saída, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí você imagina que um desse aqui, o senhor colocou 32 sensores. E aí, só que isso aqui o senhor não vê não, certo? Isso aqui fica na central. Deixa eu ver se eu tenho a central aqui. Acho que eu coloquei a central. Passar um tempinho, um pouquinho da aula, tá? O tempinho aqui, a outra turma demora. Aqui, ó, basicamente seria isso aqui, ó. Vamos dizer que você está montando com o Arduino, tá? Eu peguei uma prática aqui, tá? Para demonstrar para vocês, né? Aí, tá vendo aí? Tô vendo. Certo? Só que lembrando que isso aqui você nem enxerga não. Você escolheu lá o seu microcontrolador, já montou sua placa, né? Aí, na verdade, cara, legal, é isso aqui, ó. Você tá vendo o sistema de vocês? Vocês não vai montar a plaquinha e tudo mais. Geralmente a gente faz o quê? Compra o negócio pronto já, ó. Aqui é a central de alarme. Microcontrolador tá aqui dentro, né? Certo? Esse que você comprou aí barato, 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 né? E montou sua plaquinha. Olha o tanto de sensor que você consegue colocar numa entrada só, cara, legal. Esse aqui é sensor magnético, tá? Que você coloca em porta e janela, né? E esse aqui é sensor infravermelho. Que você coloca nos ambientes, né? Certo? Essas aqui são as sirenes. Esse aqui é o tecladinho que eu falei para vocês, né? Você vai abrir aqui e tem um teclado, tá? Esse aqui é o sistema mais caro. Geralmente a pessoa fala, pessoal, eu quero um mais barato um pouquinho. Então, não coloque isso aqui. Aí, tá vendo esse teclado aqui? Já vem aqui na parte frontal. Aí é mais barato, ó.
Aí, professor, então qual que eu escolhi? Aquele microcontrolador que eu falei para vocês. Aí, cada aí, né? Cada saída aí, você pode ligar, por exemplo, 32 sensores, certo? Dando um exemplo para você. Aí aqui é a discadora que eu falei para vocês, ó. A discadora, essa discadora aqui, ó, você tem a possibilidade de estar ligando até para 9 números, ó. Tá vendo aqui? Lembra do P aqui, que é o prog, ó? Certo? Aí eu programo aqui todos. Aqui eu coloco o seu número. Aqui eu coloco outro número, e assim sucessivamente. Disparou o alarme, ele vai ligar para o primeiro. Não atendeu? Liga para o segundo. Isso é 3 segundos. Não atendeu? Liga para o próximo. E assim sucessivamente. Certo? E aí tem um detalhe aqui, ó. Se você não quer colocar a discadora, fala, não quero colocar a discadora. Aí você compra a mais cara. Essa mais cara aqui é o que eu falei para vocês que trabalha com GSM. Essa é mais cara, tá? Sistema GSM, o que que faz? Ele pega, você vai comprar o chip, vai colocar crédito nele, ou então você coloca uma conta, né? A gente insere aqui, que nem no celular, coloca o chip aqui dentro, ó, e vai disparar, né? Beleza? E aqui, eu acho que eu tenho uma com teclado. Não sei se eu coloquei. Ah, não coloquei não. Depois eu vou colocar uma que tem um teclado aqui na porta, aqui, ó, para vocês verem como é que é. Certo? Eu acho que aqui tem lá no IB, é uma da JFL que tem um teclado aqui, ó. Eu gosto de trabalhar com essa JFL, que ela é boa até. Então aqui ela tem que ela é baratinha e tudo mais. Então aqui, ó, você tem um teclado aqui, ó, certo? E ela é bem simples, né? Certo? Aí você trabalha aqui, ó, né? Tem uma bateria, se o cara for lá cortar a sua energia, vai manter o sistema ligado, certo? Mas não fica alegre, não. Geralmente, no máximo, estourando aí umas 8 horas. Aí nós temos aqui também os sensores, né? Pode ser sensor infravermelho, sensor magnético, que é o magnético. Isso aqui são os controles e aqui é o aplicativo. Aqui também trabalho com aplicativo, né? Certo? Na verdade, não gosto nem de trabalhar com esse teclado, não, porque esse teclado aqui, vira e mexe, ele desprograma na época da chuva, né? Eu gosto de trabalhar com o que tem aqui na porta aqui, que é melhor. Então, dizendo aqui que vocês escolheram esse microcontrolador 16F628A, beleza? E aqui ele é determinado. Imagina que você vai jogar 5 volts aqui, vai conectar isso aqui ao terra lá, né, onde é que você está montando o protoboard, né? Depois que você vai montar na PCI. E aqui a gente determina se é poste A e poste B. Definindo aí poste A e poste B, você vai definir o que que é entrada, o que que é saída. E em cada saída aí você define o que que você vai ligar. Você vai ligar o LED, se você vai ligar aí, pode colocar até, programar até 32 sensores, né? Certo? Aí você pode colocar a saída também para ligar a sirene, né? Geralmente a central, pessoal, geralmente você imagina que isso aqui você colocou lá na sua PCI, né? Já está prontinho. Aí você, lá na PCI você escreveu assim, vamos dar um exemplo, né? Aqui são os LEDs, LED, 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 LED. E aí você falou assim, isso aqui vai ser sirene, certo? Eu vou ligar a sirene. E aí você vai ver que você tem duas possibilidades. Você tem uma sirene, que é uma sirene branca, aquela que eu mostrei para vocês. E tem a preta, que é aí pronto. Aí lascou mesmo. Que ela não sei nem quantos decibéis que ela é. Eu não sei se ela é 300 decibéis ou é 200 decibéis. Que é uma sirene que eu vou falar para você. Que é, não é? Ela é uma preta, grandona. Não sei se vocês já viram. E aí você coloca a sirene. Basicamente, a nossa central de alarme é assim. Ela tem sensor com fio e sem fio. Tem os controles que você vai fazer a programação.
Então, você vai deixar um botão para reset, um botão P, que a gente chama de PROG. Geralmente você escreve PROG ou letra P. O que mais? É isso. É um botão de PROG, botão de PROG, botão de reset. Tem a saída para sirene, saída para o sensor. Lembrando que cada zona você pode colocar aí até 32 sensores. Isso vai depender da central de alarme, tá? Tem central de alarme que parece que tem até mais. Mas você pensa, cada saída você programa aí 32 sensores. Aí você fala assim, ó, pessoal, mas você está falando 32 sensores. Mas eu estou falando assim, é porque é exagerado, né? Mas vamos colocar na sua casa. A pessoa fala assim para mim, ó, Alan, quando abrir as janelas lá, eu tenho 2 quartos. Aí eu vou chamar de zona 1. Esses 2 quartos eu faço assim, ó. Você imagina que tem 8 zonas. Vai depender da central que vai comprar. Comprei para vocês central de 8 zonas. Na zona 1, é os 2 quartos que a pessoa tem na casa. Na hora que o botão 1, que é a zona 1, né? Certo? Tiver piscando, significa que os quartos foi violado. Então, quer dizer que abriu lá a janela, né? E disparou o alarme. Entendeu? Nesse quarto aí, eu coloquei sensor tanto na porta como na janela. Né? Vamos no 2, zona 2. Na zona 2, eu peguei e coloquei, vamos dizer que é lá na cozinha. Aí na cozinha tem a janela, coloquei um sensor. Aí vai contando, ó. Tem 2 portas lá na cozinha. Aí eu coloquei numa porta, coloquei outro sensor, na outra porta coloquei outro sensor. 3 sensores. Aí eu coloquei 3 sensores, é a minha segunda zona. Se um desses disparar, o que acontece? Ele vai pegar e vai piscar o 2. E assim sucessivamente, certo? Desvantagem do sensor sem fio. Sensor sem fio, ele tem uma bateria de lítio, que dura pro resto da vida, certo? Que é muito tempo. Aí o que o pessoal faz? Quando ela vai com a bateria de lítio. Aí a pessoa fala assim, não, a bateria de lítio é muito cara. Aí não compra bateria de lítio. Ele vai comprar uma bateria normal, né? Quando ele coloca lá, aí com o tempo, ela acaba com menos tempo. Quando a pilha acaba, pessoal, o alarme dispara, porque ele vai entender, a central de alarme entende que o circuito está aberto. Como o circuito está aberto, ele vai disparar. Por isso que, a maioria das vezes, é melhor você trabalhar com sensor com fio. Sensor com fio não tem problema de bateria, né? Aí você fala, a pessoa mas vai ficar ligada, tal, acionando, tal, essas coisas assim, que a pessoa não sabe explicar. Pessoal, quem vai fazer acionamento lá dentro, lá do sensor lá, é um LEDzinho, que a corrente dele é baixíssima. Muito menos aí que 2 amperes, né? Então quer dizer que o consumo de uma central elétrica aí, pessoal, de circuito aí, de segurança, a corrente é muito baixa mesmo. Então o consumo para não falar zero, é bem pequeno. Entenderam? Certo? Então, dica do especialista, utilizar esse microcontrolador. Tá aqui o modelo do professor. Esse aqui é o que vocês têm que preencher. Esse aqui é o modelo do professor. Não vale fazer o modelo do professor. Já está a dica do especialista aqui. Certinho? Pessoal, já passei aí 20 minutinhos. E eu tenho que ir. Tenho que ir. Certo? Já passei 20 minutos. Mas beleza. Espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Beleza? Qualquer dúvida, mande a mensagem aí na plataforma ou manda mensagem no WhatsApp aí que eu vou estar respondendo vocês. Lembrando que eu trabalho aqui das 13 até as 22 horas. Não adianta mandar mensagem para mim meia-noite, não, 11 horas da noite, ou de manhã, que eu não... Eu falo assim, ó, eu atendo só das 13 horas. Certinho? Ok. Certinho.
Então, falou então, galera legal. Um abraço, tchau, tchau. Abraço. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau, Ivan. Com Deus. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.